A incrível história de Enoque, o homem que não morreu. Olá, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Radassa Carvalho e você está no canal Histórias Bíblicas. E no vídeo de hoje nós vamos falar deste homem que desapareceu misteriosamente porque andou com Deus. Enoque viveu de forma tão próxima ao Senhor que, ao invés de enfrentar a morte, foi levado diretamente aos céus. Ele é conhecido como o homem que não morreu, um mistério bíblico que atravessa gerações e nos inspira até os dias atuais. No começo, o mundo ainda era uma terra bem jovem, pulsando sobre o peso das primeiras gerações humanas que estavam mais perto de Deus do que qualquer outra geração que viria após. Mas com o tempo, a humanidade foi se afastando, dia após dia, da essência de quem os havia criado. Os descendentes de Adão e Eva agora estavam espalhados por toda a terra, multiplicando-se e construindo suas vidas. Mas a corrupção e a violência começaram a espreitar. Eram tempos difíceis, tempos de uma crescente escuridão. E foi exatamente nesta época, marcada pela mistura do esplendor da criação de Deus e a decadência da humanidade do homem, que Enoque veio ao mundo. Ele nasceu da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão. Enoque carregava em suas veias o mesmo sangue daqueles que um dia haviam caminhado no jardim do Éden. Diferente de muitos ao seu redor, ele não herdou apenas o peso da queda, mas também uma faísca de uma vida voltada para Deus. Desde pequeno, os olhos de Enoque pareciam brilhar com uma curiosidade única, como se buscasse respostas para perguntas que ninguém ao seu redor ousava fazer. Com o passar dos anos, a fama de Enoque começou a crescer. Era como se ele carregasse algo a mais que os outros. Os homens já haviam se esquecido. Uma busca pela essência divina que uma vez habitou no coração da sua linhagem. Esse jeito misterioso e essa sede por algo maior eram como prenúncios de uma jornada que ainda estava por vir na vida de Enoque. E enquanto o mundo seguia em seu ritmo sombrio, Enoque tornava cada passo em direção a um destino muito além do imaginável. Ele estava movido por algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que estava o chamando para algo extraordinário. Com o passar do tempo, Enoque começou a se destacar ainda mais entre os homens da sua época. Ele era diferente de qualquer outro, com preocupações e desafios comuns, mas havia algo em sua postura, em seu olhar, atento ao seu jeito calado, que despertava curiosidade, enquanto muitos ao seu redor buscavam se satisfazer com distrações do dia a dia. Enoque parecia viver numa outra dimensão, uma realidade invisível aos olhos da maioria. Ele observava o mundo de um jeito diferente, como se enxergasse camadas que escapavam ao olhar apressado dos outros. Para ele, a beleza da natureza e o mistério do céu não eram apenas parte do cenário, eram sinais de uma presença maior. Essa presença
era do Todo-Poderoso. Tudo ao seu redor parecia falar de Deus. Enoque era um homem comum, mas trazia consigo uma sede de algo eterno, algo puro e desconhecido que ardia como um fogo dentro dele. Ele sabia lá no fundo que o mundo tinha um propósito além do que seus olhos podiam ver e que havia um Criador por trás de tudo aquilo, esperando para ser descoberto. No silêncio das noites estreladas ou nas sombras das árvores ao entardecer, Enoque meditava, buscando respostas. Ele sentia que estava sendo atraído para uma comunhão que ninguém ao seu redor entendia. Os outros homens viam Enoque como alguém excêntrico, talvez até distante. Mal sabiam eles que em cada passo ele era guiado para algo que começava a preencher a sua alma e moldar o seu destino. Havia um chamado sutil, profundo, que pouco a pouco se tornava impossível de ignorar. Foi numa dessas noites tranquilas que algo diferente aconteceu. Enoque, perdido em seus pensamentos e orações, sentiu uma presença tão forte que era como se o próprio ar ao seu redor pulsasse. Havia uma voz não audível, mas clara em seu coração, como um sussurro que ressoava por toda a sua alma. Era um chamado, algo o puxava, despertando nele uma certeza de que Deus o procurava. Queria estar mais perto dele. Enoque nunca havia sentido algo assim. Era como se todo o seu ser fosse atraído por um propósito, uma missão que ainda não entendia completamente. Daquele dia em diante, a vida de Enoque tomou um novo rumo. Ele percebeu que não poderia mais viver como antes, ocupado com coisas passageiras do mundo. Esse chamado, essa voz suave, firme, o convidava a um caminho mais alto, a uma caminhada de entrega plena. Não era fácil, pois ele sabia que esse caminho o afastaria da vida comum dos outros homens. Mas Enoque estava decidido, sentia que essa jornada era maior que ele, maior que tudo o que conhecia. E então, silenciosamente, ele começou a trilhar este caminho, buscando viver cada dia na presença de Deus. A cada passo, Enoque estava mais próximo de desvendar o mistério desse chamado. As pessoas ao redor não podiam entender, mas ele sabia que estava onde deveria estar. A sensação de que algo grandioso estava à espreita, apenas aguardando seu coração estar pronto, era como uma faísca constante em sua alma. Enoque seguia em frente, atento e disposto, sem saber que esse caminho o levaria a experiências e revelações que nenhum outro homem jamais viveria. A partir daquele momento, Enoque viveu como um homem diferente. Sua caminhada com Deus não era só uma questão de crença ou palavras, era um relacionamento que guiava a cada escolha da sua vida, cada passo em seu mundo, enquanto os homens ao seu redor corriam atrás de conquistas, riquezas e prazeres. Enoque seguiu o seu próprio caminho, um caminho solitário aos olhos dos outros. Ele andava com Deus e essa era a sua maior realização. Enoque
andava com Deus. A vida que os outros buscavam na terra, ele encontrava na comunhão com o seu Criador. Esse andar com Deus não era fácil, mas Enoque já não tinha dúvidas. Havia dias em que ele sentia como se andasse contra o vento, em que a sua fé era testada pelas dificuldades do dia a dia. Assim, nada abalava sua convicção. Ele sabia que o caminho que percorria era o caminho correto. E cada vez que a dúvida ameaçava surgir, a presença de Deus se fazia sutil, poderosa, renovando sua força e enchendo seu coração da plena paz e satisfação. E foi assim, entre a fé e os desafios diários, que Enoque se tornou um exemplo vivo de dedicação e amor ao Criador do universo. Ele sabia que sua jornada era única e essa certeza o preenchia por inteiro. Naqueles tempos de crescentes violência e caos, Enoque era como um oásis de serenidade. Onde passava, sua presença deixava uma marca como um raio de luz atravessando as sombras. As pessoas o observavam, algumas até mesmo admiradas, outras desconfiadas, mas ninguém conseguia ignorar a sua presença. Enoque não buscava a aprovação de ninguém. Enoque não buscava honrarias. Ele só desejava uma coisa: viver em plena e completa sintonia com Deus. A cada dia, essa comunhão se tornava mais profunda, como se seus passos o levassem para fora do que era terreno. Enoque mal percebia, mas sua vida estava se transformando em algo além do comum, algo que ninguém ao seu redor poderia compreender. Ele andava em direção ao que ninguém via, em direção ao invisível, sem saber que esse caminho o conduzia a algo que mudaria para sempre o destino de sua vida e marcaria a sua história. A cada dia que passava, a conexão de Enoque com Deus se tornava mais intensa, se tornava mais profunda. Era como se a cada passo dado ele mergulhasse mais fundo em um oceano de paz, de sabedoria. Ele não apenas orava, ele conversava com Deus. Enoque sentia o Criador em tudo ao seu redor, nas pequenas maravilhas do dia a dia, no sussurro das árvores, no brilho das estrelas que cortavam o céu escuro. O mundo já não era apenas um lugar físico para Enoque, era um reflexo da presença divina. Com essa proximidade, Enoque começou a enxergar além do que os olhos humanos podiam ver. Ele era tomado por uma sabedoria que não era deste mundo, como se o próprio Deus lhe revelasse segredos ocultos, verdades profundas sobre o bem e o mal, sobre a criação e os mistérios do céu. E ainda assim, Enoque permanecia humilde, vivendo sua vida com uma simplicidade que contrastava com a grandeza das visões que recebia. Ele não usava esse conhecimento para se exaltar, mas para reforçar sua devoção e obediência. Os outros homens, ao observarem Enoque, notavam que ele era diferente, mas não conseguiam compreender o que o tornava tão especial. Enoque não se importava com as opiniões dos outros. Ele seguia o seu caminho,
fiel ao chamado que sentia. Enquanto o mundo ao seu redor caminhava para o caos, ele vivia uma realidade paralela, numa harmonia profunda, guiada pela invisível mão de Deus. Era como se sua alma estivesse conectada a uma frequência que só ele conseguia ouvir, uma melodia divina que o envolvia e o transformava. Enoque sabia que sua vida estava marcada para algo especial, mesmo sem entender o que o futuro lhe reservava. A cada dia, ele se entregava mais e mais à presença de Deus. E essa presença era tão forte que parecia quase tangível. Esse laço sagrado o guiava para um destino que ele sequer imaginava, mas que o aguardava com mistérios que aos poucos começavam a se revelar. Com o tempo, a vida de Enoque passou a ser mais que um mistério. Era um testemunho vivo da presença de Deus entre os homens. Ele não precisava falar muito. Sua própria maneira de viver era como um livro aberto. Falava sobre a bondade e a fidelidade de Deus. As pessoas ao seu redor sentiam algo diferente quando estavam perto dele. Algo que as faziam parar e perguntar sobre a vida, sobre o que realmente importava. Havia uma paz quase palpável na presença de Enoque, como se o céu estivesse sempre ao seu redor. Alguns o viam como uma inspiração, uma prova de que era possível viver de maneira íntegra em um mundo cheio de corrupção. Outros, porém, olhavam com desconfiança, talvez até com um toque de medo. Sim, como ele podia viver tão em paz enquanto o mundo parecia desmoronar? Enoque, porém, não se preocupava com as reações alheias. Sua única preocupação era estar cada vez mais próximo de Deus. O que ele não percebia era que sua vida se tornava uma luz para aqueles ainda que buscavam o caminho certo ou errado. Mas Enoque era como um farol em seu meio, em meio ao caos. Ele era um farol em meio à escuridão, mesmo que aqueles que não compreendiam ou aceitavam sua fé ficavam tocados de alguma maneira. Era como se a presença de Enoque revelasse sem palavras uma verdade que ninguém poderia negar. Ele não se isolava, mas ao mesmo tempo não era como os outros. Sua fé era inabalável e o tornava uma espécie de ponte entre o humano e o divino. E a cada dia essa conexão parecia crescer, iluminando tudo ao seu redor com uma intensidade que não podia ser ignorada. O tempo passava e Enoque continuava a andar com Deus, firme em sua fé e convicção. Ele sabia que havia um propósito em tudo aquilo, um propósito maior que o seu próprio entendimento e maior que o entendimento da humanidade. E embora não pudesse ver o que o estava esperando, sentia que algo grandioso se aproximava, um destino que só o próprio Deus poderia revelar. Enoque então continuava sua jornada com os olhos voltados para o alto, sem perceber que sua vida estava prestes a dar um novo passo rumo ao desconhecido. Certo dia, em meio às suas reflexões, Enoque começou a sentir algo diferente em seu coração. Era como se uma visão profunda lhe fosse revelada, um vislumbre do que estava por vir. Em sua caminhada com Deus, ele passou a enxergar além
do presente, vendo imagens que falavam de um futuro distante, carregadas de mistérios e advertências, como se o próprio Criador lhe mostrasse o rumo que a humanidade estava tomando. Enoque pôde vislumbrar um juízo divino, um tempo em que a justiça de Deus se manifestaria na terra. Essas visões não eram fáceis de carregar. Elas vinham com um peso, uma responsabilidade que Enoque nunca havia experimentado. Ele via os homens cada vez mais entregues à sua própria maldade, ao orgulho, e tudo no coração do homem era injusto, se espalhando como uma sombra escura. Em meio a essas revelações, Deus lhe mostrava que ele não ignoraria o mal para sempre. Haveria um dia em que o Criador julgaria a terra, trazendo então justiça e equilíbrio. Enoque sentia que precisava falar sobre isso, alertar todos ao seu redor, mesmo que muitos iriam rir e iriam o ignorar. Movido pela verdade das visões, Enoque passou a compartilhar o que sabia. Suas palavras eram fortes, cheias de autoridade, como um trovão em meio a um céu claro. Ele falava sobre o juízo que viria, sobre a necessidade de se voltarem a Deus antes que fosse tarde demais. Embora alguns se mostrassem indiferentes, outros o ouviam com o coração tocado, sentindo aquelas palavras traziam algo verdadeiro e profundo. Enoque sabia que sua missão não era convencer a todos, mas plantar uma semente, uma lembrança de que Deus observa e age e que Ele está no controle, e que a impunidade e a injustiça seriam tratadas. Enquanto compartilhava essas verdades, Enoque continuava a andar com Deus, sabendo que essas visões não eram apenas para os outros, mas também para ele mesmo. O caminho que seguia o levava cada vez mais perto do Criador, e a cada revelação ele sentia um novo passo em sua jornada, se desenhando no horizonte, aguardando apenas o momento certo para ser revelado. Durante essa jornada de profunda conexão com Deus, Enoque viveu experiências de ser pai. Quando Matusalém nasceu, seu coração se encheu de uma alegria profunda e de responsabilidade. Ele olhou para seu filho em seus braços e sentiu o peso de um futuro que se estenderia muito, muito além dos seus próprios dias. Matusalém, com o tempo, se tornaria o homem mais longe, que viveu mais na história da humanidade, carregando consigo a longevidade, a herança de uma linhagem marcada pelo desejo de seguir a vontade de Deus. Enoque, em sua sabedoria silenciosa, cuidava para que seu filho crescesse, conhecendo o temor e a retidão que já eram marcas de sua família. Mas Enoque não sabia que seu papel não terminava ali. Ele sentia que, de alguma forma, sua linhagem estava destinada a algo grandioso e, ao mesmo tempo, terrível. Sua intuição lhe dizia que o mundo estava cada vez mais próximo de uma ruptura, um momento em que a justiça de Deus se manifestaria. E essa certeza não era apenas uma sensação vaga, era um entendimento profundo. E como se ele pudesse ver as gerações futuras em sua mente, incluindo aquela que um dia testemunharia um grande dilúvio. Os anos se passaram e Matusalém cresceu sob a orientação de Enoque, tornando-se parte de uma linhagem que seria crucial para o futuro da humanidade. Enoque viveu
para ver a geração de seu neto Lameque e depois de Noé. Havia algo de especial em Noé, um brilho no olhar que lembrava Enoque de si mesmo, daquele chamado para um propósito maior. Enoque também talvez não soubesse o que o futuro reservava para Noé, mas ele sentia no fundo do coração que o neto seria de grande importância nos planos de Deus. E assim o tempo passava e Enoque seguia como pilar de sua família, um exemplo vivo de fé e de comunhão com Deus. Cada dia, ao lado de Matusalém e sua descendência, era um lembrete de que ele fazia parte de algo maior. Ele via a continuidade da sua caminhada refletida nos olhos dos filhos e netos, sentindo que o Criador preparava o caminho para eles, enquanto seu próprio destino o aguardava com mistérios cada vez mais próximos. Conforme os anos passaram, a proximidade de Enoque com Deus se tornava tão intensa que ele já não parecia pertencer completamente a este mundo. Era como se sua alma habitasse num espaço entre o céu e a terra, numa comunhão que o envolvia de uma forma que ninguém ao seu redor conseguia compreender. Enquanto os outros homens lidavam com suas lutas e paixões diárias, Enoque caminhava em silêncio, envolto numa paz que ia além das preocupações terrenas. Sua relação com Deus havia chegado a um nível tão profundo que muitas vezes ele parecia ausente aos olhos do outro, como se sua mente e espírito estivessem em outra dimensão. Enoque vivia uma frequência invisível, conectado a algo que era tão real para ele quanto o próprio chão que seus pés estavam pisando. As palavras já não eram necessárias para se comunicar com Deus. Bastava um pensamento, um suspiro, e ele sentia a presença divina respondendo de forma sutil, mas poderosa. Era uma conexão que o afastava cada vez mais deste mundo físico e o aproximava de algo eterno. Essa intensidade estavam sentidas, era buscando ao mesmo tempo uma conexão. Era um mistério vivo, pois um homem que andava com Deus na terra, mas parecia já habitar nos céus. E dia após dia ele sentia que algo mais se aproximava, um chamado mais alto que o próprio tempo e espaço, um destino que estava além de qualquer compreensão humana. Então aconteceu algo que ninguém quer. Num dia como qualquer outro, em meio à sua rotina de busca silenciosa por Deus, Enoque simplesmente desapareceu. Sim, as pessoas ao seu redor, familiares, amigos, todos procuraram por ele, revirando cada canto onde ele poderia estar. Chamaram seu nome, foram aos lugares que ele costumava frequentar, mas era como se ele tivesse sido dissolvido no ar. Não havia rastro, nenhum sinal, apenas o vazio onde até pouco tempo estava aquele homem singular, cuja presença trazia uma paz que todos agora sentiam falta. A notícia se espalhou rapidamente e logo a história do seu desaparecimento foi contada com espanto. Alguns acreditavam que ele havia sido levado por Deus, que o próprio Criador tomou para si, enquanto outros ficavam perplexos, tentando encontrar uma explicação mais prática. Mas não havia explicação que pudesse satisfazer os corações inquietos. Enoque não estava mais entre eles, e isso
era um fato. Para os que conheciam bem sua ausência, parecia fazer sentido de alguma forma, como se sua vida inteira tivesse sido um prenúncio desse momento. Enoque sempre foi diferente. Como todos já sabem, pertencia a outra realidade. Deus realmente o tomou para si. E aqueles que haviam visto sua fé, sua paz profunda e seu jeito de viver, não conseguiram pensar em outra explicação. E assim, ele se tornou um mistério. O homem que não conheceu a morte, em um piscar de olhos, desapareceu como o vento, porque Deus, para si, o tomou por ter andado com Deus.